Olá para todos, vamos dar início à nossa conversa agora no capítulo 2 do nosso tema referente a métodos biomédicos aplicados ao melhoramento genético vegetal. Essa conversa é para geneticistas, melhoristas e interessados na área de genética e melhoramento. Nós estamos tratando de um assunto bastante amplo, de aplicação bem grande, mas dentro de uma disciplina acadêmica denominada MGV 8704, oferecida pela UENF ao seu programa de pós-graduação na formação de geneticista e melhoristas. O tema de hoje vai tratar de covariância entre irmãos completos, meio-irmãos, pai e filho, né? Mas de maneira geral nós vamos tratar de covariância entre parentes. Pretendemos dividir esse assunto em duas partes. E nós vamos então dar início ao tema. Pois bem, então nós vamos essencialmente falar da palavra covariância. Nós, nas conversas anteriores, falamos, insistimos, fizemos uma abordagem bastante ampla sobre variância, né? E agora surge a palavra covariância. E então nós precisamos introduzir o termo e definir a utilidade dessa informação em vários contextos. Então, utilizado amplamente em estatística, não é um termo da genética ou do melhoramento, é um termo geral de estatística. Ela tem grandes utilidades, seja ela em modelagens, seja ela nas estatísticas convencionais, mas tem uma importância particular no melhoramento genético, quando essa covariância envolve informações entre aparentados. Então, de início, a gente vai deixar isso mais claro. Bom, covariância no conceito estatístico, ela é um assunto que é fornecido aos estudantes, aos interessados, desde cedo. E destina-se aí a vários propósitos, né? Muitas vezes nós citamos o exemplo da necessidade de se ter informações de associações, de correlações. Então, um exemplo típico é ter um banco de dados, onde se tem várias características de interesse, pode ser em plantas, pode ser em animais, em humanos. Então, nós precisamos, por exemplo, citar aqui vários indivíduos e avaliamos a produção e a altura, ou peso e altura. Muitas vezes queremos estabelecer, conhecer uma relação entre essas duas variáveis aleatórias, e essa relação, muitas vezes expressa pela correlação linear simples, ela depende aí de uma covariância dividido pela raiz quadrada das variâncias. Então veja que há um interesse desde cedo de conhecer essa covariação. Vai existir uma variação associada à variável produção, à variável altura, e uma covariação, né? Às vezes aumentando a altura, aumenta a produção, ou o contrário. Então pode existir aí uma covariância que é importante, ela inclusive dá o sinal da associação, né? Correlações positivas, correlações negativas. Então a gente aprende, a necessidade de aprender, porque nós precisamos responder essas questões. Então a gente sempre pensa em duas variáveis. Mas nós também somos convidados a aprender sobre covariância numa situação bastante importante, né? De forma geral a gente usa. Nós temos uma variável também aleatória, contínua, ou pode ser qualquer outro tipo de variável, e uma outra, uma variável explicativa. Então, vamos pensar que dose de um determinado nutriente, 5, 10, 15, 20, 25, né? Uma medida aí desprovida de erro. E nós queremos fazer uma associação, né? Aí, nesse caso, nós queremos verificar se aqui tem a dose, aqui nós temos a produção, e vamos ver a tendência. Se aumentando a dose, aumenta a produção, ou aumentando, vai aumentar até certo ponto e depois estabiliza.
né? Então a gente investiga essas associações, se são lineares, não lineares, quadrática, cúbica. Então veja que muitas vezes a gente depende, né, de modelos e esses coeficientes de regressão, aqui ilustrado um coeficiente de regressão linear, ele é uma relação entre a covariância entre y e x dividido pela variância de x. Então, a gente tem razões para saber como calcular uma covariância, né? E então a estatística ela vai nos apresentar, né, como é que a gente estima esse valor dessa covariância. Então tem as duas informações, x e y, basta usar essa expressão, somatório de x, y, i, menos somatório de x, i, vezes somatório de y, i, dividido por n, tudo dividido pelos n menos 1. E até falamos aqui, se a gente codificar as variáveis, muitas vezes é interessante, né, subtrair de x a média de x, de y a média de y. Nós então fazemos com que a média das variáveis originais seja nula e eu passo a ter uma expressão mais simples. Em vez de trabalhar com o valor original, trabalho com o valor codificado e o valor da covariância não se altera. Nós podemos e devemos entender esses conceitos quando a gente aprende sobre esperança matemática. Então, a covariância entre x e y é a esperança de x menos a esperança de x menos a esperança de x, y menos a esperança de y, dado por essas expressões. Então, fica fácil até associar essa expressão algébrica. E algumas propriedades também a gente acaba tendo um melhor entendimento, que a covariância de AX, uma constante em relação à variável, é zero. Covariância de x com x é a variância de x. Covariância de AX mais BY, uma combinação linear com uma outra variável, é A que multiplica a covariância de XZ, mais B que multiplica a covariância de YZ. Então, existe uma série de propriedades facilmente deduzidas, principalmente quando a gente se fundamenta nesses conceitos de esperança matemática, né? Então, a gente tem esse entendimento e viu aqui algumas aplicações imediatas, tantas outras aplicações existem, mas essas, em teoria de regressão, em teoria de correlação, elas são prontamente utilizadas. Então, por isso que a gente aprende sobre covariância, é importante. Bom, nós temos uma outra razão para a gente aprender sobre covariância quando a gente está estudando sobre modelos estatísticos, delineamentos estatísticos. Então, não é análise de regressão, não é análise de correlação, mas os delineamentos estatísticos. A gente usa isso no melhoramento rotineiramente. Nós temos informações, nós vamos fazer experimentos, experimentos em blocos ao acaso, inteiramente ao acaso, quadrado latino. Então, nós temos informações. Existem informações que vão surgir de processos fundamentados em análise de variância, né? Eu vou ter informações de soma de quadrado médio, né? Mas, na verdade, eu preciso ter informações fundamentais, principalmente de componentes de variância. Por exemplo, no experimento, então vou apresentar isso daqui a pouco. Um experimento em que envolve vários genótipos em blocos ao acaso, se esses efeitos são tratados como aleatório, existe o componente de variância. E muitas vezes eu preciso, né? Essa pode ser a essência da pergunta que é feita com aquela experimentação. Eu preciso ter respostas. Eu preciso saber se isso difere ou não de zero. Talvez a experimentação seja feita exatamente para testar essa hipótese. Uma vez que seja diferente de zero, eu tenho a preocupação de estimar. Se é diferente, é quanto? É 10, é 20, é 30? Então, muita coisa está centrada no componente de variância. E aí eu posso obter essas informações dessa análise de variância. A gente vai ver que é fácil. Mas posso também obter essa mesma informação por análise de covariância. Então,
Então a gente vai verificar que a covariância dessas informações, por exemplo, se eu tomar esse conjunto de informações do bloco 1 com o bloco 2, posteriormente do bloco 1 com 3, do 2 com 3, eu consigo também acessar essa informação que para mim é relevante, que é a variância. Então isso aqui já me faz eu refletir em dois aspectos. Primeiro, que uma covariância me gera uma informação desejada. E segundo, que uma covariância pode revelar uma variância. Não é? Então a gente vai perceber que por meio de uma covariância eu tenho uma variância. Isso nós já falamos aqui anteriormente, em conversa anterior, que variância é tão importante para o geneticista. Se a covariância mede uma variância, ela, consequentemente, deve ser igualmente importante para nós. Então vamos lá, vamos repetir esse assunto. Vamos imaginar aqui que a gente está fazendo um experimento. Esse experimento ele vai gerar observações, né? Então, experimento aqui um delineamento em blocos ao acaso. E aquelas observações a gente vai acreditar que possa ser atribuído a uma parte de um efeito da média, mais um conjunto de efeito fixo e um conjunto de efeito aleatório. Mais o erro. Nós vamos depois, essa ideia de efeito fixo aleatório vai ser muito bem tratada posteriormente. Mas o fato é que nós temos observações e muitas vezes para esses efeitos aleatórios eu tenho componente de variância. Por definição, o componente de variância é a variância associada ao efeito aleatório do modelo. Então existe componente de variância associado ao genótipo, o sigma 2G, tão desejado. Existe componente de variância associado ao erro, que é o sigma 2, também importante. Então, eu quero ter acesso a esse sigma 2G. Como é que eu tenho acesso a esse sigma 2G? A estatística nos ensina, faça uma análise de variância. E analisando a variância, ela pode me levar a um caminho de que a resposta a essa pergunta é como saber se existe variância genética. Faz-se a análise de variância, obtém-se variâncias, cada variância ela vai refletir alguma coisa. Essa variância que existe entre o bloco são variâncias de efeitos ambientais, ou seja, macroambiental. O quadrado médio de tratamento mede variações de tratamento. Pode ser variações atribuídas ao genótipo ou atribuída a um efeito ambiental aleatório, né? Esse resíduo. Então a gente poderia tratar, inclusive, como uma variação fenotípica, de natureza essencialmente fenotípica. Esse quadrado médio resíduo também é essa variação de erro, né? Essa microvariação também é resíduo. Mas onde estaria a sigma 2G? Então, se eu for para a abordagem, nós vamos aprender aqui sobre esperança de quadrado médio, né? Se eu aprender essa teoria, eu vou entender os conteúdos de cada uma dessas variâncias por meio da esperança de quadrado médio, e aí fica fácil eu te dar essa informação tão desejada. A variância genética vale quadrado médio tratamento, menos quadrado médio resíduo sobre R. Então você teve acesso falando apenas na palavra variância. Mas eu poderia ter pego outro caminho. O caminho de covariância. Eu nem preciso dessas informações. Tá certo? Eu não preciso dessas informações. E às vezes nem preciso da esperança do quadrado médio. Se eu entender, a esperança do quadrado médio vai ser muito útil para outras coisas, tais como teste de hipótese, intervalo de confiança e tudo mais. Mas se eu for por outro caminho, e qual é esse outro caminho? Se eu for para o caminho da covariância, eu vou entender que é possível, sem fazer análise de variância, obter uma estimativa da variância genética. Ela vai ser igual à covariância entre algo específico, que é a covariância entre y e j'. Não é a covariância entre altura e produção. É a covariância entre produção e produção, por exemplo, entre altura e altura. Mas produção de quem? Dos genótipos. Mas em relação a quem? A produção do genótipo também. Só que eu pego do bloco 1 e depois eu pego a produção do bloco 2. Do bloco 1, do bloco 3, do bloco 2, do bloco 3 tira uma média. E tem esse sigma 2G. Então,
Só para ilustrar aqui, eu tenho aqui um exemplo de uma análise de variância, né? E nesse exemplo de análise de variância, eu fiz um experimento envolvendo 10 genótipos em delineamento em blocos ao acaso, com 3 blocos, e vou fazer análise de variância. Bom, aqueles indivíduos que aprendem sobre análise de variância e esperança do quadrado médio, ou seja, eles têm noção de como obter quadrados médios e sabe e tem o significado da esperança do quadrado médio, ele vai responder a questão, a variância genética vai valer, eu vou lançar mão desse quadrado médio de tratamento, desse quadrado médio do resíduo, vou colocar aqui, divido por 3, eu tenho a variância genética. Então, eu preciso da análise de variância, eu preciso da esperança do quadrado médio para reconhecer que essa expressão é apropriada e te dou a resposta. Mas eu poderia ter outro caminho, o caminho da covariância, tá certo? Apesar de que o objetivo final era conhecer a variância genética, eu posso calcular a covariância das informações do bloco 1 com o bloco 2, o bloco 1 com o bloco 3, o bloco 2 com o bloco 3. Tem a covariância. Todas elas deveriam ser sigma 2G, certo? Mas existe uma variação. Se eu tirar a média desses valores, eu tenho a variância, a média das covariâncias, eu tenho 12.782,6337. Esse 12.000 é exatamente esse 12.782,6336. Tá certo? Mas é um caminho alternativo. Isso que a biometria faz, ela pega caminhos alternativos para poder melhor interpretar o seu fenômeno. Então, se eu quero esse componente de variância numa experimentação, entender sobre covariância torna-se igualmente importante. Então, a gente investiga essa covariância e a gente precisa ter em mente essa associação. Bom, e nós podemos também imaginar que isso seja importante no melhoramento, num processo de seleção recorrente. Então, eu argumentei para vocês a covariância, que a gente media vários indivíduos, 2 variáveis, era importante, entre altura, produção, altura, dose. Covariância entre as mesmas variáveis, mas no delineamento, informações do bloco 1, do bloco 2, era importante. E agora nós vamos entender o que a gente quer dizer sobre covariância no contexto do melhoramento genético. E aí a gente precisa entender as etapas do melhoramento. Então a gente começa com a população, Vamos descrever aqui, existe aqui uma população inicial. Essa população normalmente ela é estruturada. Eu não avalio os indivíduos, eu estruturo. Eu vou lá e tomo, aplico um delineamento genético e vou amostrar aquela população no conjunto representativo daquelas matrizes, pode representar apenas a mãe e a população como um todo, o pai e a mãe. Posso ter aqui, amostrei no sentido de ter família de meio irmão, ou família de irmão completo, ou família S1, são opções minhas, eu faço a amostragem. Aqui eu tenho sementes, quantidade de semente suficiente para então fazer a minha experimentação. E fazendo essa experimentação, eu faço análise, processo dados, interpreto e gero informação interessante sobre a existência da variabilidade, e também sobre quais são os indivíduos mais apropriados. Se esse genótipo é bom, seleciono. Tenho lotes de recombinação entre os indivíduos que julgou ser superior, então tem a população melhorada. Então, veja que eu tenho uma etapa da seleção, eu tenho a etapa do teste, eu tenho a etapa da recombinação e eu tenho a etapa da formação da população melhorada. Envolvo essas várias unidades, várias referências. Então, essa é a mecânica básica de um programa de seleção recorrente. Bom, o que eu preciso?
como é que eu posso me certificar que isso tudo vai funcionar, né? Então, vai funcionar se a gente organizar as ideias. Então, tudo isso colocado, a gente verifica que a gente gera informações. A informação vem, basicamente, do meu ensaio. Então, existe P aqui, que é a população. Vou pensar nesse P, que é a minha população. O X, que é a unidade de teste. A unidade de teste é como eu mostrei a população. A unidade de teste pode ser uma família, né? De meio-irmão, família de irmão completo. Depois, então, eu passo para a unidade de recomendação e vou chegar lá no Y, que é a população melhorada. Então, a gente pode ter uma visão de melhorista e podemos ter uma visão, né, da genealogia que está sendo operada. Nesse caso específico, a população, eu peguei indivíduos da população, fiz o cruzamento com a própria população e gerei aqui essas unidades de teste, que nesse caso aqui, como envolveu a população, em vez de pegar 2 indivíduos, poderia gerar família de irmão completo. Então, a genealogia seria diferente, a sua autofecundação. Mas aqui está representando X como sendo meio-irmão. Bom, esses meio-irmãos são testados, mas não são eles, normalmente, que são recombinados. Eu aguardo o resultado do teste e uso, por exemplo, sementes remanescentes, que também são meio-irmãos. Ou seja, esse X e esse R são irmãos. Na verdade, são meio-irmãos também, porque só tem um genitor P em comum. E façam a recombinação, né, com polo selecionado, não selecionado, vai depender da estratégia, e tem Y. Então veja que eu vou depender, o meu sucesso de desempenho vai depender de que Y seja bom, na medida que o meu critério foi em X. Escolhi os boas famílias com base em X, e a partir de indivíduos relacionados, remanescentes, produzir a progênie. Então, tudo aquilo que nós estamos falando, desse processo todo, está dependendo de uma covariância, de uma resposta entre X e Y. Né? E a variável é a mesma, é produção. Produção e produção. Produção que está sendo avaliada em X e Y, que é a produção que está sendo avaliada, nem está sendo avaliada. É a minha predição, é a minha projeção, é o futuro. Tá certo? Que nem vai existir. Mas eu preciso, para garantir a associação, o bom desempenho de Y, que as decisões acertadas em X promova esse acréscimo de alelos favoráveis. Então, nesse processo de predição, é necessário que exista uma covariância. Covariância entre X e Y. Covariância entre parentes. Nesse caso específico, nessa genealogia, é fácil observar que X e Y são tio e sobrinho. Né? O Y é filho de R, e R é meio-irmão, até um tio e sobrinho enfraquecido, porque o tio é meio-irmão do genitor R de X, de Y. Né? Mas, então, o melhoramento depende dessa covariância entre parentes. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Na hora que a gente fala em covariância, o indivíduo, covariância entre quem? Entre altura e produção? Covariância entre altura e dose? Covariância entre produção e produção no mesmo experimento? Ou covariância entre produção, hoje, desse indivíduo e do sobrinho desse indivíduo que a próxima geração, tá certo? Do ano que vem, eu vou plantar. Então é essa que eu estou atrás. Tá certo? É essa que é importante e a gente precisa entender. Então veja que a gente está preocupado com a covariância, né, entre indivíduos aparentados. Muitas vezes a estatística, ela fornece, ela me dá um tratamento estatístico aqui na experimentação. Eu consigo gerar informações relevantes e a genética consegue ir para um caminho que envolve também covariância entre aparentados,
que permite fazer associação, dizer que essa covariância de algo de hoje com algo que vai acontecer do ano que vem, em relação a um aparentado, dependa de uma informação de hoje, que é uma variância de hoje. Então, eu preciso dessa informação do futuro, que é a própria informação do presente, que a estatística me dá tão bem quanto a genética está me afirmando. Então, essa passagem, essa ligação, a gente precisa entender. A gente, muitas vezes, a gente denomina aqui que esse é o dogma central da genética quantitativa. Esse trânsito entre informações atuais e informações envolvendo um indivíduo diferente, eles se encontram na palavra covariância. Covariância entre parênteses, se a ótica é na genética. Covariância entre YJ e YJ', eu nem preciso nem falar que é parente. A estatística trata isso. A estatística, você jogou o modelo e vai. Tá certo? Se vai sair componente de variância, de genótipo, de bloco, de ano, ela vai tratar o modelo. O modelo está descrito, uma série de informações são geradas. E nós vamos pegar e associar as informações que interessam com a genética. Nós vamos apontar um caminho que interessa a genética. Então, essa é a nossa conversa sobre covariância. Esse é o sentimento que a gente vai ter, né? Mas é uma palavra bastante, né, usual. Se eu chegasse aqui, vamos falar sobre covariância? Então, a gente saberia. Vamos falar sobre covariância entre parênteses. O que é isso? Para que serve isso? Qual que é o contexto desse assunto? Então, essa que é a ideia. Então, vamos agora fazer reflexões. Na verdade, até uma repetição disso que já foi dito, mas quem sabe de uma forma mais organizada, que permite aí um melhor entendimento. Então, a covariância é uma forma de determinação da variância genética, que eu tanto desejo. Então, reflexão sobre a covariância, essa é a informação importante. Então, muitas vezes eu preciso desses componentes de variância. Componente de variância genotípica, às vezes eu preciso do componente de variância aditivo, ou devido à dominância. Então, essa é a nossa pergunta genética. Bom, a estatística me provê um punhado de informações. Tá certo? Ela me dá quadrado médio de tratamento, quadrado médio de bloco, quadrado médio de resíduo, quadrado médio, tá certo, dentro da parcela. Me dá análise da variância. A análise da variância é solicitada por geneticistas e não geneticistas. Agora, o que a análise de variância me dá? O que me é útil para eu entender sobre o componente de variância? E eu preciso fazer um elo. Se eu faço um dialelo, eu entrego para uma estatística e me dá quadrado médio da capacidade geral, quadrado médio da capacidade específica. O que isso significa? Para ele, é um quadrado médio. Faça bom uso dele. Bom, mas para mim, aí é outra coisa. O quadrado médio da capacidade geral está associado a informações, tá certo? Do efeito aditivo. Tá? Então, se eu fizer as covariâncias apropriadas, eu consigo associar o quadrado médio da capacidade geral, a variância aditiva, o quadrado médio da capacidade específica, a variância devido à dominância. Mas a estatística está preocupada em fazer essa associação? Não. É o geneticista que está preocupado. E como é que ele faz isso? Ele faz recorrendo a um assunto que existe lá na genética, que é esse que nós estamos tratando agora. Covariância entre parênteses. Você tem que abrir o livro na página covariância entre parênteses e vai entender. E isso é geral, né? Estou falando aqui sobre melhoramento, mas se você fosse da área de evolução, de genética de populações, às vezes eu falo lá sobre método, né, método IR, de análise de frequência alérica. Então ele vai ter lá uma série de ações, uma série de componentes, variância, de locus, disso, aquilo, e eu preciso destrinchar aquilo. Não tem outra maneira, eu tenho que ir na covariância entre parênteses. Tá certo? É o caminho apropriado para fazer elo de ligação. Bom, a gente então viu que isso é importante. Uma outra importância que eu preciso, já foi dito, não vou apenas repetir, é porque nós trabalhamos com melhoramento e nada mais apropriado do que fazer predição de ganhos. Eu vou ganhar ou não vou ganhar? Eu vou ganhar dependendo da estratégia, tá certo? Eu posso
em pegar os melhores indivíduos e passar para frente os filhos. Eu posso pegar os indivíduos, amostrar em famílias, tá certo? Testar as famílias, recombinar os irmãos, ou os próprios meios irmãos, ou fazer outro experimento no tempo, ou no espaço. Então existe, a gente vai ver aqui várias estratégias. E essas estratégias vão envolver indivíduos ou seus descendentes ou seus aparentados. Então, dependendo do tipo de informação que eu tenho, o processo de previsão, de predição, o ganho significa que aquilo que eu passei para frente, os descendentes, vão ter bom desempenho, então vai existir um desempenho genético daquele que eu passei para frente, em consequência de uma avaliação fenotípica, mas não no próprio indivíduo, em alguém que lhe foi aparentado. Então vai existir é possível fazer essa associação, é possível adotar esse modelo de predição. E em função desse desempenho genético, eu vou ter o ganho genético. Em função desse desempenho fenotípico no momento de seleção, eu tenho a prática do diferencial de seleção. E preciso desse beta, desse coeficiente de associação linear que a gente vai aí. Então, e muitas vezes esse beta, né, que essa é a essência das coisas, é um beta de predição, é uma covariância dividida sempre no modelo linear, covariância dividida por variância. Mas o que é essa covariância? É a covariância de X e de Y. É a correlação, é a covariância de produção. O que é isso? É produção também. Só que existe uma palavra interessante. É a produção na unidade de teste. E o que é essa outra produção de Y? Na unidade melhorada. Ah, mas se existe unidade de teste, unidade melhorada, eu preciso entender sobre todo esse processo aqui, ó. Tá certo? Esse processo aqui, o melhorista faz as coisas acontecerem. Né? Ele tem diferentes unidades de teste, tem, tá certo? Várias formas de chegar à unidade melhorada. Não existe só um método de melhoramento, senão existiria só um método de melhoramento. Existem variações de método de melhoramento. Você tem livros e mais livros sobre método de melhoramento de alógama, método de melhoramento de autógama, tá certo? Existem caminhos para pegar uma população original e chegar na população melhorada. Com unidade de teste, unidade melhorada, unidade recombinada. Então, nós estamos dizendo que eu preciso de fazer a predição. Então, eu preciso... por isso que aqui, esse beta aqui, muitas vezes a gente simplesmente fala que o ganho de seleção é igual ao beta vezes diferencial de seleção. Mas aí, às vezes, a gente vai lá, bom, esse beta... nós precisamos levar em consideração o controle parental e a variância e a variabilidade genética testada. Bom, a gente vai dizer por quê. Às vezes a gente até esquece a genealogia e lembra aqui de umas regras práticas, mas precisa multiplicar pela acurácia. E precisa multiplicar pela intensidade de seleção. Então isso, né? E aí sim eu tenho ganho de seleção, né, de outra forma. Tem várias maneiras de expressar, como nós já falamos, que a genética quantitativa vai dizer que é a variação da frequência alélica vezes o efeito médio de substituição. Então é o seguinte, a gente precisa dessa covariância nesse contexto. Bom, a gente precisa de passar por essa conversa, porque é o elo de ligação, né? É o elo de ligação entre a estatística e a genética. Nós precisamos aprender lá na estatística, ver o modelo, estar atento, observar o significado dessas informações, investigar esse modelo, para então você ter as informações relativas à parte da estatística, vai te dar, né, como estimar, e você vai ter também que aprender que a parte da genética te dá, dentro dessa covariância, que é o elo de ligação, porque permite aqui caminhos diferentes, ótica diferente, cada uma gerando informações, e elas se unem e você então toma as suas decisões. Então por isso que a gente aprende
sobre covariância. Pois bem. Bom, a gente precisa também refletir um pouco sobre uma frase de grande importância e que a gente vai usar muitas vezes em teoria de genética e de melhoramento. A gente vai falar que a covariância, nós já estamos apresentando aqui que a covariância é igual a variância, né? Obviamente que a estatística vai ensinar variâncias, covariâncias, são assuntos diferentes, elas são empregadas de forma diferente. É lógico, aí só existe para o estatístico só uma visão. Covariância só é igual a variância se covariância de xy, xx é igual a y. Então, covariância é igual a variância de x. Ele está satisfeito, ele vai dizer para você, tá certo, que você está certo. Mas aqui nós estamos dizendo que a covariância é igual a variância em vários contextos. A covariância entre y e j, yi, j' é igual a σ2g. Tá certo? Foi igual a σ2g. São coisas diferentes, mas que me levam a seria melhor que eu dizer que covariância me leva à variância. Tá certo? Que ela é igual a um caso específico lá para o estatístico. Mas nós vamos dizer também uma frase que é covariância genética entre, a covariância genética dentro é igual a variância genética entre. Essa é uma frase que a gente diz muito e tem muita importância, né? E isso às vezes simplifica. Ela é verdade e aí simplifica muito os raciocínios. Muita gente prefere só essa frase e para esquecer muito do que vai ser dito daqui para frente. Nós vamos entender então o significado dessa frase, que a covariância genética dentro é igual a variância genética entre famílias. Então vamos pegar aquela população, imaginar que eu estruturei em famílias. Então, eu tinha a população e gerei, por exemplo, peguei um ensaio com 100 espigas. 100 espigas, cada espiga é uma família. Pode ser família de meio-irmão, depende de como eu obtive. Família de irmão completo, família S1. Então, 100 famílias, 100 espigas. Vamos pensar que, então, tem aqui a família 1, a família plantei. Cada grãozinho gerou aqui. E vamos pensar que aquelas 100 são não aparentadas. Isso é fundamental. Tem certos experimentos em que as famílias são aparentadas. De alelos, por exemplo, tem família de meio-irmão, tem família de irmão completo. No mesmo experimento. Mas vamos pensar aqui que daqui para cá, essa família, com esse grupo de família, com essa família, são não aparentadas. Aquela espiga é a mãe 1. Aquela outra espiga é a mãe 2. Qual o parentesco que é a mãe 1? Nenhum. Tomei o acaso de duas populações. Dentro da população. Então são duas famílias quaisquer não aparentadas. Onde que existe o parentesco? Dentro da família. Dentro da família, que tipo de parentesco? Não sei, eu fiz acasalamento na casa, são meio-irmãos. Fiz cruzamento entre dois indivíduos, são irmão completo. Autofecundez, então são S1s. Então, existe o parentesco dessa planta para essa planta para essa planta. Mas duas fileiras não tem parentesco. Então vamos analisar essa situação muito comum, mais provável de você estar tendo esse problema na sua vida, nas técnicas de melhoramento. Então você vai montar um experimento, aqui pode representar aqui um bloco, você pode fazer outro bloco, vamos pensar num bloco. Então vamos imaginar que há parentesco dentro da família. E eu posso perguntar para esse genótipo I, qual que é a covariância entre os indivíduos, né? O genótipo é 1, a família é 1, mas eu tenho a planta 1, planta 2, planta 3, 4. Então existe aqui uma covariância dentro. Covariância entre significa que eu vou pegar esse com esse com esse, todos os parzinhos aqui, chama covariância dentro. E eu posso, na verdade, a experimentação, eu nem avalio isso. Isso dá muito trabalho, avaliar planta a planta, tem certas espécies, fosse eucalipto, fosse café, fosse perene, eu vou ali, analisar planta a planta. Vamos pensar em milho, você pega a informação geral da média.
Então, muitas vezes, quando a gente faz análise de variância, a gente tá pegando a média da parcela. Então, eu tenho uma informação da variância genética entre médias. Isso aqui que é estatística. Quando você pegou, se fosse tratamento, tá certo? Quando você faz análise de variância, você faz quadrado médio tratamento. O pessoal, se você testou vários tratamentos, não há diferença entre médias e tratamento. Isso aí, né? É o que você fala normalmente, aqui a experimentação testa. Estou testando médias dos seus tratamentos. Eu tenho as médias aqui também. Eu tenho a variância genética que minha estatística provê, tá certo? E temos os quadrados médios e temos aqui a variância genética que existe entre as médias. E a gente vai provar para vocês que essa variância entre as médias, tá certo? Entre essas folhas, é igual a covariância dentro. Então, essa é a informação importantíssima. Então, se eu convidasse vocês a ter uma visão apenas de estatística. Olha, se eu tenho um modelo, o modelo está aqui. Y é igual a média mais GI mais erro. Né? Então, vou pensar nisso aqui, nem efeito de bloco, nem efeito de ano, mas se tivesse também estaria a mesma coisa. Então, se eu pegasse aqui a covariância entre Y e I, variando apenas o J ou J', a gente vai destrinchar o modelo que YI é média mais GI mais o erro. Aqui é a covariância da média mais GI mais um erro é IJ'. Então, por propriedade de covariância, vai ser essa covariância, GI com GI, GI com erro e os erros. As nossas pressuposições de casualização, de randomização, de repetição, essas covariâncias não existem, né? De efeitos diferentes. Então fica só a covariância de GI com GI, que é a variância de GI. É aquilo que nós já tínhamos falado lá, se eu pegasse a covariância de blocos de genótipo, mas aqui nós estamos trazendo para, em vez de ser bloco, que eu argumentei há pouco, nós estamos mandando você olhar para dentro da fileira, não nos blocos. E vai dar certinho. Então essa é uma visão, tá certo? Essa é uma visão interessante que vai dar sigma 2G. Bom, então, foi simples. Bom, para mim parece ser óbvio. Mas eu poderia chamar a genética. A genética para explicar mesmo por que esse negócio que a variância entre as fileiras vale sigma 2G e vale quanto? Que sigma 2G é esse, afinal de contas? Né? É uma variância genética. Mas é a variância genética aditiva? É a variância devido à dominância? É o quê? Então, nós vamos pensar. Tá certo? A genética vai me trazer aqui as informações importantes. Então, eu tenho estratégia. Eu pego minha população e minha população eu vou organizar em famílias. Tá certo? Eu vou ter uma série de indivíduos, são aquelas minhas famílias que eu representei. Pode ser família de meio-irmão, deixa eu aqui, pode ser família de meio-irmão, ou do lado de cá, aqui são duas linhas de raciocínio, essa aqui é a família de meio-irmão, essa aqui é a família de irmão completo. Então eu posso pensar, né? Se eu derivar a família de meio-irmão, eu tenho, pensando no modelo de um gene, eu tenho 3 famílias. A família em que a mãe era a grande. A família em que a matriz era a grande e a pequena. E a família em que a mãe era a pequena. E a mãe foi cruzada, recebeu o pólen da população. Então, por isso que a mãe a grande gera filhos. A grande e a grande pequena, porque a população está te dando a grande ou a pequena. A mãe a grande e a pequeno gera filhos. A grande e pequeno, ou a pequena, porque vem da população. E a mãe a pequena gera filhos. A grande é pequeno e a pequena. De onde veio a grande? Da população do povo. E a gente pode prever as médias genotípicas. E aqui, aquilo que a estatística me fala, existe uma variância genética entre médias. Existe.
Bom, o que é a variância genética entre médias? Qual que é a esperança? Bom, eu posso dizer que essa variância genética entre médias, ela é deduzível. Ela vale... Aqui na população existe uma variância genotípica. Aqui existe uma variância aditiva. Aqui existe uma variância devido à dominância. Mas essa variância entre as médias da população é a variância genotípica? Não, não é. É uma amostra. Então, a gente demonstra que vale apenas, eu consigo enxergar apenas 1/4 da variância aditiva. Só 1/4. Então, aquele sigma-2 G que a estatística nem sabe o que é, eu sei. É 1/4 da variância genética aditiva, que existia na população que eu derivei essas famílias. Isso vale. Bacana, então eu sei. Bom, mas alguém me provoca, vamos calcular. E a genética me ensina a calcular a covariância entre meio irmão? Ensina. Nós vamos ver ainda nessa nossa conversa como é que calcula a covariância no contexto genético. Não depende de experimentação, nada. Você pega 2 meio-irmãos e eu te digo, ó, esses 2 animais aqui são meio-irmãos, essas 2 plantas, qual que é a covariância? Bom, vai depender de muita coisa. Nós vamos deduzir aqui, de várias formas, que existe uma expressão que me dá, expressão geral, que me dá a covariância entre 2 parentes. Me pega 2 indivíduos, me dá o parentesco, eu te dou a covariância. O que nós vamos fazer nessa nossa conversa? Vale 2R de XY, XY são os parentados, sigma 2A mais U de XY, sigma 2D. E o fantástico que se você me der essa informação, eu vou chegar à conclusão que a covariância entre meio irmão vai dar igual a 1/4 variância aditiva. Bacana. Então veja que, de fato, se eu recorrer a essa expressão, a esse tema covariância entre parentes, covariância entre meio irmão, 1/4 variância aditiva. É por causa dessa fórmula, tá vendo? É o parentesco, a fórmula. É o dogma central. Isso aqui fala que eu acredito. Mas não acredito não, então vamos fazer as famílias. Vamos fazer as várias famílias, vamos calcular a variância aqui, do jeito que vocês sabem fazer na genética, envolvendo genética e população, o valor genotípico U mais A mais D. Nós sabemos calcular a variância, nós passamos por o caminho da variância. De fato, a variância entre essas médias aqui dessas progênies vale 1/4 a variância aditiva. Então, a covariância entre a média da família, que é 1/4 da variância aditiva, é igual a covariância dentro. O que tem dentro? Dentro são os aparentados, porque entre é não aparentados. Dentro é que estão os parentescos. Qual que é o parentesco da família 1 com a 2? 0. Então, a variância entre as famílias é igual a covariância dentro. Como é que eu calculo a covariância dentro? Por essa expressão ou por outra que a gente vai aprender aqui. Ou como é que eu calculo a variância entre? À luz da genética, destrinchando as famílias. Ou a variância entre? Mas a estatística sempre me ensinou a calcular a variância entre. Na hora que você, o que é sigma 2G? É a variância entre o seu genótipo. O que é sigma 2A? É a variância entre as médias dos anos. O que é a sigma 2L? É a variância entre as médias dos locais. Variância entre é o que a estatística, o modelo me dá. Essa me dá na estatística. O que eu não sabia, que a genética também precisa dessa variância entre, e essa variância entre é igual a variância dentro. Mas não acredito nisso, então vamos fazer com o irmão completo. Eu pego a população, quantos tipos de família de irmão completo eu tenho? Várias. Posso ter um irmão completo que a mãe é a grande, o pai é a grande, a mãe é a grande, o pai é a grande, pequeno. Tem vários tipos de irmãos completos que gerou as famílias. Bom, eu posso obter a média, eu sei obter a média da progênie, isso aqui é um raciocínio mendeliano, envolve aí 2 indivíduos, eu sei a média. Se eu sei a escala genotípica, U mais A, U mais D, U menos A, eu sei a média. Sei a frequência? Sei. Sei calcular a variância genética? Claro que eu sei variância genética de uma população qualquer, a população F2, crédito cruzamento, tá certo, tem equilíbrio, sei calcular a variância. Então, se eu pegar a média dessas famílias, dá para calcular essa variância? Dá. Vai dar o quê? Vai dar metade de sigma 2A mais 1/4 sigma 2D. À luz da dedução. O que é sigma 2A? Eu já sei deduzir. 2pq alfa 2. O que é sigma 2D? 2pq d ao quadrado. Se eu for deduzir, vai dar isso aí. Tá certo. Dá isso mesmo. A genética falou, confere.
Tem outra maneira de ver isso? Tem. Ó. O que você tem aí dentro? Tem irmão completo. Calcula para mim a covariância de irmão completo. Como é que eu vou calcular? Bom, eu sei dessa forma. Se eu não souber, como é que é essa fórmula que está me apertando? Mas vou aprender agora. Sabe? Sabe. Então vou calcular. Covariância. Vou lá no coeficiente parentesco, no UD. Tá? Mas deu certo, hein? Metade de sigma 2A mais um quarto de sigma 2D. Então eu acredito. E ao acreditar nessa frase, eu passo a trazer luz para muita tomar decisão. Tá certo? Faça o experimento aí. Tá certo? O que é? Família de irmão completo. A estatística, qual a estatística? Me dá aí tá certo? Os quadrados médios. Tá, os quadrados médios tá aqui. Pela esperança do quadrado médio, me dá o sigma 2G. Me dá. O que é o sigma 2G? É a variância entre. Aí eu vou na genética. A variância entre o que mesmo? É irmão completo. Então eu sei. Geneticamente eu sei associar minha variância aditiva, variância devido à dominância. Então o estatístico precisa se conhecer de variância aditiva, variância... Não precisa. É você que precisa delas. E como é que você faz o elo de ligação? Ué, se ele me deu a variância entre, e eu sei que é igual a covariância dentro, eu sei porque eu sou geneticista. Ele não precisa saber de covariância dentro, ele não vai trabalhar com genética. Então veja que essa é a essência. E essa frase, tantas vezes dita, às vezes não é tão bem entendida, e a gente então precisa exercitar melhor. Pois bem, então nós precisamos saber como calcular covariância entre parênteses. A conclusão, eu preciso saber, são duas formas, mas vão definir melhor quando a gente fala essa palavra, essa frase, covariância entre parênteses. Às vezes é até difícil de entender, porque a gente come alguns termos. É a covariância entre valores genotipos de indivíduos aparentados para a mesma característica. O indivíduo é genético, quer dizer que o indivíduo está aqui hoje e o aparentado está em qualquer lugar, no tempo ou no espaço. Essa informação, ela me é valiosa. Então, a covariância entre tio e sobrinho. Por que eu quero entre tio e sobrinho? Porque eu fiz um experimento, estou fazendo um concurso, estou avaliando vários indivíduos, e quando eu encontrar o melhor indivíduo, eu vou fazer o seguinte: fulano, você não está contratado. Traga o seu sobrinho, que ele começa a trabalhar comigo amanhã. Tá certo? Então, a covariância entre aparentados nesse contexto. E eu vou fazer isso no melhoramento. Tá certo? Eu vou avaliar indivíduos que vão ser aparentados com alguém que me interessa no futuro. Onde ele vai estar? Fiz experimento em Viçosa. Vai estar lá em Campos, de Goitacazes lá. Né? Quem vai estar lá? Quem eu avaliei aqui? Não, é o sobrinho. Me interessa essa covariância? Me interessa. Mas vai enfraquecer se tiver efeito ambiental? Bom, isso aí são outros problemas que a gente precisa resolver. Mas essa covariância eu preciso saber. A covariância entre quem? Entre o valor genético. Entre o valor genético. E o que é valor genético? O que é o valor? Valor genético não, valor genotípico. O que é valor genotípico meu? Eu não vou entender o que é o valor genotípico. Né? O valor genotípico, nós já sabemos o que é. Né? Nós vamos ver depois direitinho. Bom, pois bem, então nós já sabemos, vamos recordar, que a gente tem vários indivíduos, e existe o valor genotípico de um indivíduo. Né? Então, eu quero entre dois indivíduos e eu sei qual que é o valor genotípico. O mais A, o mais D, o menos A. Mas a genética sempre nos prepara para a teoria. Então tem um indivíduo, o mais A, o mais D, o menos A. Pode ser um desses. E o outro indivíduo? Sei lá. Mas eu posso usar o mais A, o mais D, o menos A, são valores genotípicos para trabalhar. Posso usar o A e D? Posso trabalhar o A e D. Codificado? Posso. Posso trabalhar com o valor genotípico predito pela dose de alelo favorável? Posso. Posso trabalhar com o valor genotípico predito pelo modelo gamético? Posso. E é exatamente isso que eu vou trabalhar. Então, nessa abordagem, eu vou considerar o valor genotípico de quem me interessa, X e Y, mas expresso por aquele modelo biométrico. Eu tenho outros,
tem outro, o de dose e o gamético. Vai optar por esse. Então, o valor genotípico codificado para a média da população, alfa I e alfa J são efeito aditivo do alelo IAJ e delta EJ interação intralélica. Então, vai ser a covariância, já definir quem que eu vou acessar. É melhor, eu poderia usar o mais A, o mais D, o menos A, mas quero esse aqui. Bom, qual que é a relação genotípica da população? A gente vai pensar, se for dois alelos, é P2 de A grande a grande, 2PQ de A grande a pequena e Q2 de A pequena a pequena. Essa teoria ela é demonstrada para alelos múltiplos. É melhor demonstrar para alelos múltiplos. Tá certo? Se tiver N alelos, nós vamos falar que é P2 para 1 a 1, P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado para 2 a 2. Então tem as formas aqui homozigota e aqui as formas heterozigotas. A relação gamética, se eu pensar em dois alelos, tem a grande e a pequena com a frequência P e Q. Se eu pensar em vários alelos, eu tenho A1 com a frequência P1, A2 com a frequência P2, até AS ou AN com frequência PN. Então, isso aí são as teorias básicas que a gente tem. O efeito aditivo. Nós já falamos aqui o que é o efeito aditivo. Tá certo? O efeito aditivo é o efeito na população, é uma propriedade da população, e ela é medida pela diferença do desempenho daqueles indivíduos que receberam o alelo A grande versus todos os indivíduos da população. Então, se esse Y aqui já está codificado, o efeito do alelo, então, o efeito desse gameta, vamos pensar assim, nós temos aqui o efeito desse gameta A grande, que dá o efeito aditivo, e o efeito gameta pequeno. Né? Então, eu vou pensar que os indivíduos têm A grande, mas pode receber A grande, pode receber A pequeno. Então, esse alfa A é P do valor genotipo do indivíduo que fixou o alelo A grande. O outro alelo pode ser A grande ou A pequeno. E esse é a média dos indivíduos que ganharam obrigatoriamente o A pequeno, o outro pode ser A grande ou A pequeno. Então, a gente tem aqui a teoria. O que é o efeito aditivo do A grande, o efeito aditivo do A pequeno? Tá certo? Para N alelos, o efeito aditivo do alelo A1 é dado por essa expressão. E lembrando que a média dos efeitos é igual a zero e a variância dos efeitos aditivos não é a variância aditiva, é metade da variância aditiva. Variância aditiva é a variância medida no indivíduo. Variância de efeito é a variância medida no gameta. Existe associação? Existe. A variância aditiva é o dobro da variância gamética. Tá certo? Então, a gente já sabe essas teorias. Então, a variância aditiva é dada por 2PQ alfa 2. É o dobro dessa variância do efeito aditivo ou variância gamética. A variância devido à dominância, nós já sabemos que é 2PQD ao quadrado, que a gente pode calcular em função dos desvios da dominância. A média desse efeito também é igual a zero. E nas nossas teorias, nós vamos dizer que as covariâncias de efeitos diferentes são todas elas nulas. Então, se eu tiver um efeito aditivo, eu tenho dois alelos, tá certo? Então, eu tenho o efeito do alelo A grande é 10. Quanto é que é o efeito do alelo A pequeno? Não sei. Pode ser qualquer coisa. Pode ser 11, pode ser, tá certo? Pode ser mais, pode ser menos. Então, não existe covariância entre dois efeitos. Não existe correlação, eles são independentes. Tá certo? São coisas independentes. Né? Os efeitos diferentes eu não posso prever. Tá? Tem certas variáveis que sim. Tá certo? Medida de distância, às vezes, são correlacionadas. Se a distância entre A com B é pequena, entre B com C é pequena, então a distância entre A com C vai ser pequena. Então, eles estão correlacionadas. Tá certo? São coisas relacionadas. Mas existem coisas independentes. Não tem correlação, não tem covariância. Então, dois efeitos quaisquer, um imprevisível em relação ao outro. Né? Então, eu posso ter uma simbologia adequada. Se eu pensar no indivíduo, peguei o indivíduo, A grande é grande, ou a IAJ. Então, o genótipo dele vou representar por IAJ. O valor genotípico do indivíduo, tá? Vou recorrer ao modelo gamético. Tem várias maneiras. O mais A, o mais D, eu vou recorrer. Posso. O valor genotípico uma das formas é essa aí.
Quais são os gametas do indivíduo? Aí é a J. Qual que é a relação gamética? Se for do indivíduo, ele produz metade aí e metade AJ. Né? Então é fácil, isso aí a gente aprende na genética mendeliana. Mas não vou falar sobre o indivíduo, vou falar sobre uma população. Então a população, quais são os genótipos que ela tem em relação a dois alelos? A grande, ou a grande é pequena, ou a pequena é pequena. Qual que é o valor genotípico? Bom, é dessa forma. Alfa I mais alfa J mais delta IJ. Um indivíduo específico, né? Se for um indivíduo A grande, ele vai ter, né? O valor genotípico Y11. E aí vai ser alfa grande mais alfa grande, vai ser 2 alfa grande mais o delta A grande. Então esse modelo aqui acomoda todos os genótipos. Quais são os gametas? A grande e a pequena. Mas qual é a relação gamética? É de população, né? Pode ser de qualquer um, vou imaginar que a população forneça a grande e a pequena com frequência meia. Mas a minha teoria, por isso que eu trabalhei com um indivíduo, com população, com 2 alelos, agora com vários alelos, é o que nós vamos pensar. Então, eu tenho vários alelos, os genótipos. Bom, tem vários genótipos. Se eu tenho S alelos, eu tenho S que multiplica S mais 1 sobre 2. Né? É o número de genótipos para S alelos. S homozigoto e combinação de S2A2 heterozigoto. Então vai dar o número de genótipos, vai dar S que multiplica S mais 1 sobre 2. É o número de genótipos numa população para S alelos, apenas um gene. Qual é a representação do valor genotípico que eu vou trabalhar? É alfa I mais alfa J mais delta IJ. Vai depender de qual genótipo eu estou trabalhando. Qual que é a relação genotípica? Essa é a melhor fórmula para representar. Se AI é igual a J, então PI vezes PJ é igual a P ao quadrado. Então, se eu tiver 3 alelos, eu vou dizer que é P1 ao quadrado, A1, mais P2 ao quadrado, A2, mais P3 ao quadrado, A3, mais 2P1, P2, A1, A2. E assim vai. Então, essa seria a relação genotípica. Quais são os gametas? A1, A2 até a S. Qual que é a relação gamética? Então, vai produzir a alela 1 com frequência P1, a alela 2 com frequência P2, assim vai. Então, eu aprendi, né? Tudo sobre representação. Isso aí são representações. E aí, eu preciso, né? Eu preciso, então, ensinar para vocês a calcular o método de estimação de covariância entre parênteses. Né? Traduzindo, método de estimação da covariância entre valores genotípicos de parênteses. Quais são esses parênteses? X e Y. Onde estão esses parênteses? Pode estar separado no tempo e no espaço. Não é um experimento que eu peguei o indivíduo, eu peguei aqui o João, peguei a altura, peguei o peso, a Maria. Não é. Vamos abrir a nossa mente para algo extremamente valioso. Estou ensinando a calcular a covariância entre parênteses e onde esteja esse parente, a covariância genética. Tem que falar, mas o indivíduo está aqui, o parente está lá na China, tem covariância? Tem. A genética existe. Agora, os efeitos ambientais, aí não estou lidando com isso. Estou lidando com a parte genética. Existem 2 métodos. E nós, como sendo geneticistas, às vezes um método só é suficiente. Mas aqui a gente sendo biometrista, a gente sempre está preocupado com análise, processamento e interpretação. A interpretação é que nos faz a querer caminhar por caminhos diferentes, porque, como diz o poeta, o importante é a caminhada. É na caminhada que você vai saboreando e vai, então, aprendendo sobre as coisas diferentes. Então, nós vamos caminhar por 2 caminhos, o método direto e o método geral. Né? Então, no método direto, para obtenção. Então, no método direto, nós vamos fazer a covariância entre X e Y dos valores genotípicos. Então, para não ter dúvida, o que é o valor genotípico do indivíduo? São valores, né, genéricos X1, X2, X3. Nós já vimos que isso não leva muito a lugar nenhum, não. Então, os geneticistas, por esperto, colocaram uma escala melhor. O mais A, o mais D, o menos A.
Depois eles perceberam que trabalhar com U mais A, U mais D menos A, tem muito mais vantagem se eu codificar isso aí em relação à média. Então tem um valor genotípico codificado em relação à média. Depois nós percebemos, se a gente quer chegar um pouquinho mais nos componentes da variância aditiva, variância devido à dominância, é melhor detalhar esse valor genotípico, invocando o modelo gamético ou o modelo de dose, e as doses, né, pode ser dois aliados favoráveis, 1 ou 0, e essa dose também pode ser codificada. Então, é a covariância entre valor genotípico. Não preciso esclarecer o que é valor genotípico, nós já temos história para contar. Nós vamos focar nesse valor genotípico que se espelha nos efeitos gaméticos. Então eu quero saber a covariância entre dois indivíduos. Indivíduo J e indivíduo J'. E esse indivíduo, eu preciso descobrir o valor genotípico dele. E esse indivíduo, eu preciso descobrir o valor genotípico. Isso aqui é o valor genotípico genérico de uma população, mas daqueles dois indivíduos eu preciso detalhar. Então, existem duas formas. Nós estamos no método direto. No método direto, eu vou descobrir quais são os valores genotípicos. Eu vou descobrir se você me der a genealogia. Se você me falar a genealogia, eu mato a charada. Então, esse indivíduo aqui é avô-neto. Beleza, então eu sei. Se o avô foi isso, o neto provavelmente vai ser isso. Isso aqui é tio e sobrinho. Então, eu vou descobrir. Me dá a genealogia que eu descubro. Depois eu tenho um método geral. O método geral é bacana que eu não quero genealogia. Me dá dois indivíduos. Dois indivíduos quaisquer, eu vou deduzir uma forma. Sem conhecer a genealogia. Mas aí eu te dou a forma. Mas quanto é que isso vale? Não sei. Vale 2RXY, sigma 2A mais U de XY, sigma 2E. É isso? É. Eu não falei que tipo de indivíduo? Bom, agora eu vou te dar a genealogia. Então agora eu vou descobrir qual que é o R de XY pela genealogia e colocar na forma. O U de XY e colocar na forma. Então, a sutileza é que eu vou ter o método geral e o método direto. No método direto eu preciso apresentar para vocês os dois indivíduos a genealogia e ir atrás do valor genotípico. O outro não. Então vão no método direto e depois vocês vão aprender o método geral. Então no método direto eu preciso, me diz quem que você quer. Ó. Posso até fazer uma tabelinha. No método direto, isso é comum encontrar essas tabelas. Pai e filho, pai, médio, pai, mãe e filho, tio e sobrinho, meu irmão, irmão completo. Você tem essa tabela, já está lá nos livros. Vista pelo método geral. Né? Pelo método direto. Ou você pode fazer na hora, usando o método geral, tem a forma, me dá a genealogia aí, tá certo? E eu vou te dizer quanto é que vale. Então vamos lá. Vamos falar sobre então alguns casos sobre a covariância entre parentes. Nós vamos falar aqui sobre o genitor, covariância entre o genitor e o filho já obtido ou que será obtido por autofecundação. Então, se você tiver o pai e o filho, independente se estão hoje, no mesmo tempo, no mesmo local, vai valer isso. Tá certo? Aí os efeitos das interações, aí é outra conversa. Mas a parte genética, eu vou pegar um indivíduo, vou autofecundar, então tem o pai e o filho. Bom, eu preciso analisar o pai. Analisar o pai significa o quê? Eu preciso conhecer o valor genotípico. Não é a covariância do valor genotípico? Então a gente coloca aqui, covariância genitor-filho, obtido. A covariância entre o valor genotípico do genitor e o valor genotípico do filho obtido. Tem implicitamente a palavra valor genotípico. Então o pai, eu vou imaginar que ele é o quê? Ele é a IAJ. Não tem problema nenhum. Pai qualquer. A IAJ é a melhor generalização. Quais gametas que o pai produz? Aí, IAJ. Qual que é o valor genotípico? Se eu não tenho nada a dizer, é YJ. Pode ser Y1, 12, 22. Qual que é o modelo geral? Alfa I mais alfa J. Então, qual que é a relação gamética? Que gameta que esse pai produz? Metade aí, metade AJ. Então, veja, se eu quero a covariância do valor genotípico, um valor genotípico eu já achei. Alfa I mais alfa J mais delta J. Aí do filho. Bom, do filho foi, se eu tenho pai, uma série de generalizações, agora o filho não está tão generalizado assim. O filho está respeitando, observando a genealogia, e eu vou fazer a análise do filho. A partir do pai, eu tenho a relação genotípica. Como é que vai ser esse filho?
Ó, o filho é o produto das relações do gamete do pai. Mas é o pai ele com ele mesmo. Então o filho, se esse eram os gametas, metade aí, metade AJ, se a autofecundação, tanto gameta masculino como feminino, seriam os mesmos. Então o filho, possivelmente, vai ser aí, ou aí AJ, ou AJJ. Com frequência, 1/4, 2/4, 1/4 de chance. Pode ser essa ou essa ou essa. E o valor genotípico? Se for aí, ele vai ser YI. Se for aí AJ, vai ser YJ. Se for AJJ, YJJ. Mas se for II, bom, eu sei que YI, né, o modelo vai ser 2-alfa-I, que é alfa-I mais delta I. Ah, mas se for YJ, vai ser alfa-I mais alfa-J mais delta IJ. Se for YIJJ, vai ser isso. Bom, então, qual que é a média, a esperança? Pode ser isso ou isso ou isso. Em média, vai ser 1/4 vezes 2-alfa-I, vai dar metade alfa-I. Mais metade alfa-I, vai dar o alfa-I. Mais alfa-J, onde é que está o alfa-J? Vai dar, aqui vai dar metade alfa-J, mais metade alfa-J, vai dar alfa-J. 1/4 de delta I, 2/4 mais 1/4. Então, esse aqui é o valor genotípico esperado da progênie, do filho, derivado por autofecundação. Tem a esperança. Ah, mas pode ser. Eu não estou discutindo o pai e o filho específico. Eu estou entre o pai e um possível filho. Que pode ser esse, pode ser a grande é pequena, ou a pequena é pequena. Em média, o valor vai ser esse aqui. Tem que computar as probabilidades. Então, tem os dois valores genotípicos. Eu não tenho a covariância do pai com o filho, vindo de autofecundação, é a covariância dos seus valores genotípicos. Então, descoberto. Aí a propriedade de covariância. O que é? O que for diferente é zero. O que tem de igual? Tem de igual o alfa-I com alfa-I. Então, tem a variância do alfa-I. Tem de alfa-J com alfa-J? Tem. Tem delta IJ com delta IJ? Tem. Delta IJ com delta IJ está cá. Tá certo? Então, tem essa variância de delta IJ. Não é esse aqui, desculpa. É esse aqui com metade de delta IJ. Então, vai existir uma variância de alfa-I, mais a variância de alfa-J, mais metade, que é a covariância de delta IJ com metade de delta IJ, vai dar isso aqui. Isso aqui é a propriedade de covariância. Aí o resto? Tem o resto. Mas o resto da covariância é nula por pressuposição. A gente está pressupondo que a covariância de alfa-I com alfa-J é zero. Covariância de alfa-I com qualquer delta é zero. Tá certo? Então, só existe isso aqui que impacta na variância. Mas a variância de alfa-I é a variância gamética. Variância gamética é metade da variância aditiva. Mas aqui eu tenho outra variância gamética, então eu tenho outra metade. E aqui eu tenho a variância de delta, que me dá a variância devido à dominância. Então, metade mais metade é igual a 1. A covariância entre o pai com o filho derivado de autofecundação vale σ2A mais 1/4 σ2D. Então, essa covariância tem um significado de variância. Expressa uma variância. E mais do que a variância, detalha essa variância. Existe uma covariância que é igual a variância? Existe uma variância. E que covariância? Então, agora, abrir as portas. Abrir as portas. Porque quando a estatística me der uma variância, ela vai me dar uma variância entre. Olha, estou te dando a variância entre, vale 10. E eu vou pensar, mas o que é essa variância entre? É a variância da população? Não, você tem aqui o pai e o filho. Ah, então eu sei. Esse 10 vale metade da variância aditiva, mais... vai dar a variância aditiva mais metade da variância devido à dominância. Então, veio a informação e eu, com a covariância, entendendo a covariância, eu já destrinchei ela. Já fiz a partição para você. Já está entregue. Veja que fantástico que essa fórmula me entregou. Né? Então, é importante saber a covariância entre esses indivíduos. Bom, vamos brincar novamente. Mas eu não estou avaliando o pai com filho vindo de autofecundação. Estou avaliando o pai ou a mãe, né? Vamos representar aqui a mãe, a gente fala pai com filho, é a mesma coisa de mãe com filho. Aí, vamos pensar na planta de milho, pode ser. Aqui, porque o desenho de milho é mais fácil de obter. Então tem a mãe, cruzou com a população. Quem que é a população?
sei lá, a população é um conjunto de pólen que está incidindo ali naquela espiga e gerou o filho. Eu quero saber a covariância do pai ou da mãe com o filho. O pai com o filho, do jeito que você quiser. Então eu preciso do valor genotípico do pai e do filho. Preciso dessa informação. Então vamos analisar o pai, tá certo? Ou a mãe, tanto faz. Qual que é o genótipo dessa mãe? Tem nada, vou abstrair. Aí a J. Quais são os gametas? Aí e a J. Qual que é o valor genotípico? Então, matei a charada. Alfa I, alfa J, mais delta e J. Qual que são os gametas? Tá aqui. Então, metade aí, metade a J. Já tem para mim a covariância. Eu já sei que vai ser a covariância desse valor genotípico, que eu já descobri, com agora o filho. O filho eu ainda não sei. Mas o filho eu preciso analisar o pai. O pai é a população. O que eu sei dele? Qual é o genótipo? Faço a menor ideia. A única informação razoável que me interessa é quais são os... que tipo de gameta ele produz. Pode produzir A1, A2, A3, A4, A5, A6, até AK. O AS, sei lá, do jeito que você quiser. São K alelos. Qual que é a frequência? Deve ser P1 para o alelo A1, P2 para o alelo A2, PK para o alelo A4. Isso é razoável pensar uma forma genérica desse tipo aqui. Se isso é razoável, eu posso agora analisar o filho. O filho, quais são os genótipos? Bom, eu fiz inferência sobre a mãe e sobre o pai. Aqui a população, a parte masculina. A mãe libera metade aí, metade AJ. E o pai, que é a população, pode liberar A1, A2, A3, até A4 com frequência. Pode ser P1, ou P2, ou PK. Então, essa forma genérica. Se eu fizer esse produto, vai ser metade dos genótipos vão receber qualquer alelo AK, mas uma coisa é certa, vão ter o A1. E a outra metade pode ser qualquer alelo AK, mas vai ser AJ. Porque o AI vem do pai, né? Desse pai aqui tem aí, ou AJ. Bom, se assim for, qual que é o valor genotípico? Se tem esse genótipo, de imediato ele tem esse valor genotípico. Quem é AI AK tem valor genotípico Y e K. Quem é AJK tem valor genotípico YJK. E aqui eu preciso que vocês relembrem. O que é o somatório de todos os indivíduos que fixaram o alelo K, que fixaram o alelo I e receberam um alelo K da população? Ora, isso por definição é o efeito aditivo do alelo I. Se esse valor de Y está codificado para a média, é a soma de todos os indivíduos que fixaram esse alelo, né? I, e o outro alelo veio da população. E esse aqui é a soma de todos os valores genotípicos de indivíduos que têm o alelo J e o outro alelo veio da população. Então isso aqui é alfa J. Então eu agora estou com os dois valores genotípicos. Qual que é a covariância? Então eu vou ver o que é comum. Alfa I com alfa I, né? Então vai dar covariância de alfa I com alfa I, variância de alfa I. Respeita esse meio, metade de alfa I. Agora eu tenho alfa J com alfa J. Alfa J com meio, também tem aqui meio. O resto, tem covariância do resto? Tem. Mas essa covariância vai ser zero. Então, uma variância de alfa I é variância gamética, que é metade da variância aditiva. Aqui também metade da variância aditiva, um quarto mais um quarto, metade. A covariância do pai com filho, ou da mãe com filho, é metade da variância aditiva. Resolvido. Então, os valores, a gente tem essa expectativa que essa covariância vale metade da variância aditiva. Então, é uma forma de calcular aí a variância aditiva. Preciso, mais um exemplo, calcular a covariância de irmão completo. Me dá a genealogia. Tem o pai, a mãe, tomada a população, cruzado, gerou XY. É interessante a estratégia aqui, que nós vamos, normalmente a gente faz uma abstração sobre o pai para gerar o filho. Aqui nós vamos fazer uma abstração sobre um dos filhos, que é Y. Aí depois do Y, tendo Y, eu vou de trás para frente. Eu vou para a mãe, depois eu vou para o pai ou vice-versa. E aí, tendo o pai e a mãe, eu volto para o X, aí eu faço a associação. Então, eu vou seguir esse caminho.
Eu vou para cá, depois eu vou para cá, depois eu vou para cá. Pega essas duas informações, vem para cá. E aí faça a associação. Então veja que é uma análise genética, à luz da genética, trabalhando com o valor genotípico. Valor genotípico, bom, por isso que eu preciso dar esse capítulo. Essa conversa tem que vir posterior à variância, apenas para você entender o que é o valor genotípico. Então, tá, o que é o valor genotípico? Ah, é U mais A, U mais D, U menos A. Mas nós evoluímos. Né? Percebemos que ele poderia ser predito o valor genotípico de cada indivíduo. Esse indivíduo Y, eu vou generalizar, dizer que ele é I a J. E pode dizer que o valor genotípico dele, de forma geral, é alfa I mais alfa J mais delta J. Esse é o modelo que a gente trabalha em genética, um daqueles dois modelos básicos. Se eu tenho genótipo genérico, eu tenho um valor genotípico genérico. Mas se o filho é a I a J, uma coisa é certa, ou o pai ou a mãe tem a I. Se a mãe tem a I, o pai tem a J. Então veja, quando eu posso generalizar, mas uma vez generalizado, alguma coisa tem que ser travada em relação aos genitores. Por que explica o filho ser A1, A2? É porque o A1 veio do pai e o A2 veio da mãe ou vice-versa. Então essa informação, essa trava, ela é importante. Dizer que a mãe tem A1 ou AJ. Poderia ser o contrário. E o outro alelo? O outro alelo não sei. Mas não é não sei e vou abandonar. É não sei e dizer que tem esperança. Se a população tem S alelos, esse não sei significa que pode ser A1, pode ser A2, pode ser AS. Uma ou outra. Você ia trabalhar com probabilidade. Então, qual que é o gameta? Bom, se ele é A1, é alguma coisa, ele vai dar gameta A1. Metade do gameta vai ter que ser A1. E a outra metade vai ser alguma coisa. Metade de alguma coisa. E essa metade de alguma coisa vai ser metade, pode ser metade A1. Pode ser A2. Mas pode, mas com a frequência P1, P2, por isso que a gente troca esses índices aqui. Né? É o mesmo índice, é um M é igual a S, mas só para não confundir aqui o somatório, a gente troca os valores. Então, os gametas vão ser todos esses. Metade vai ser A1, a outra ou pode ser A1, ou A2, ou até AS. Então, a gente coloca nessa forma de somatório. A mesma coisa, o outro genitor, que é o P. Se você afirmou que o Y recebeu A1, AI da mãe, ele tem a J. Qual que é o outro alelo? Qualquer outro. A1, A2 até a S. Relação gamética, bom, ele tem a J. Então, metade dos gametas vai ser a J. E a outra metade? Qualquer coisa. Então, nós podemos colocar dessa forma. Se eu sei genericamente os gametas do pai e o gameta da mãe, então o X também envolve esse cruzamento. Então, a relação gamética vai ser, a relação genotípica vai depender dos gametas do pai, vai depender dos gametas da mãe. Basta eu fazer esses produtos. Né? Por isso que eu uso, às vezes, símbolos diferentes, somatório, N, S ou M, para evidenciar esse somatório duplo aqui, com índice diferente. Então, vai dar metade vezes metade, 1/4 de IAJ. Mais 1/4 dessas probabilidades. Então, o valor genotípico, se ele é IAJ, vai ser 1/4 de IAJ. Se ele tem esse somatório, vai dar 1/4 desse valor, mais 1/4, mais 1/4. Pois bem, se ele é 1/4 de IAJ, ele é 1/4 de alfa I mais alfa J mais delta J. Isso aqui é 1/4 da média de todos os indivíduos que está fixado o alelo J e o outro alelo pode ser qualquer um. Então, isso é metade do efeito gamético de alfa J. E aqui é 1/4 do somatório de todos os indivíduos que receberam o alelo I fixado e o outro qualquer. Então, é 1/4 de alfa I. Esse aqui, né, se aplicar o primeiro somatório, vai dar um alfa. Mas aplicando o segundo somatório, vai dar uma soma de alfa. E a média de alfa é 0, está eliminado. Então, o valor genotípico vai dar 1/4 de alfa I, mais 1/4 de alfa I, metade de alfa I. 1/4 de alfa J mais 1/4 de alfa J, metade de alfa J. Mais 1/4 de delta J. Então, a covariância
é esse valor que a gente tinha estabelecido e esse valor agora que é obtido. Basta ver o que é comum e eu chego à conclusão que a covariância entre irmãos completos é um metade sigma 2A mais um quarto sigma 2D. Então essa é uma informação importantíssima. Quando eu faço os ensaios de família de irmão completo, a estatística, né, me dá conta de estimar sigma 2G. Ela fala que o quadrado médio tratamento menos quadrado médio resíduo dividido por R. Ela me fala que é igual a 30, igual a 40. Ela sabe disso porque ela sabe estimar componente por meio da teoria de esperança matemática. Tem informação que vem elaborada dentro do campo estatístico, nós vamos trabalhar aqui também. E eu, como sou um geneticista, eu interpreto. Aquela variância, eu testei o quê? Eu testei irmão completo. Então a variância entre que a estatística está me dando é igual à covariância dentro. Bacana. E a covariância dentro eu sei que é irmão completo. Eu venho nesse quadro, covariância entre irmão completo vale metade sigma 2A mais um quarto sigma 2D. Então aí agora eu vou saber se essa variância, se eu tiver maneiras de estimar, eu vou então tomar minha decisão. Então veja que eu amostrei, então é isso que eu estou vendo no experimento, tá certo? E esse experimento é uma amostra de uma população de interesse que a gente vai avaliar. E a mesma coisa, né? Aqui, para finalizar, nós vamos falar sobre a covariância entre meio irmão. Então, o que é meio irmão? Vou te dar a genealogia. Temos aqui um indivíduo, um genitor comum. Ele foi cruzado com a população. A e B representa aqui a população e gerou os indivíduos X e Y. Eu preciso, então, calcular a covariância entre X e Y. Aqui o conveniente, o apropriado, é começar a estabelecer uma informação sobre o genitor comum, P. Digamos que ele é AI, AJ, esses são os gametas. Nem interessa o valor genotipo dele, não vou trabalhar com o valor genotipo dele. Só interessa os gametas. Agora, o genitor população A, ele tem qualquer alelo. Ele é fornecedor do alelo A1, A2, A3, até a S, com frequência P1, P2 até PS. O indivíduo referenciado com B é também a população, desconheço, tá certo? Que também fornece A1, A2 até a S. Eu vou apenas simbolizar dessa forma. Se assim for, eu preciso apenas estabelecer os dois meio-irmãos de uma forma semelhante, né? Vai ser o resultado de A, o indivíduo X vai envolver a população com P, o indivíduo Y, a população com P. Né? É a mesma coisa. Então a relação genotípica e a relação gamética envolve a população representada por A e P, que é o genitor comum. Aqui os gametas da população, o gameta do genitor comum P, que é AI e AJ, dá metade AI, metade AJ. Basta fazer esse produto, tem essa relação, basta representar aqui como Y e N, dado que o genótipo é AI-AN. Ou Y e ou YJN, dado que o genótipo é AJN. Isso aqui, por definição, é os indivíduos que receberam, fixaram com o alelo aí. Então, vai ser metade da variância, metade do efeito aditivo I. E aqui fixaram o alelo J, metade do efeito gamético, o efeito aditivo J. A interpretação é a mesma para o indivíduo Y, né, que vai ter metade alfa I, metade alfa J. Então, essa covariância, a única coisa que vai ter em comum, alfa I com alfa I, meio vezes meio, um quarto. Alfa J com alfa J, meio com meio, um quarto. A variância de alfa I, metade da variância aditiva, aqui metade da variância aditiva, um oitavo mais um oitavo, um quarto. Então, a covariância entre meio-irmãos vale um quarto da variância aditiva. Isso, então, faz a gente refletir. A gente tem uma população que tem uma variância aditiva, né, que eu gostaria de conhecer, e eu organizo em família
de meio-irmãos, mando para o experimento, o estatístico analisa, calcula o quadrado médio do tratamento, quadrado médio do resíduo, ele que aprendeu sobre esperança quadrado médio, me fornece sigma 2G, ele sabe que sigma 2G, em qualquer experimento, se fosse local, ano, aquela variância, a variância entre médias, tá? A variância genética entre médias das minhas famílias, entrega essa informação para o geneticista sabe que ele avaliou família de irmão completo, ele sabe que aquela variância genética entre é igual a covariância genética dentro, ele olha para um slide como esse, ele lembra que a covariância genética dentro vai fazer essa análise, vai falar que é igual a 1/4 da variância aditiva, então aquela variância genética que ele me forneceu vale 1/4 da variância aditiva, ou seja, eu estou inferindo na minha população que tinha uma variância aditiva, mas eu a mostrei de modo que eu estou enxergando apenas 1/4. E o restante? O restante está dentro. Você quer observar o restante dentro da sua família, tá certo? A covariância refletiu a variância entre, mas existe uma variância dentro. Você perdeu a variância? Não. Dentro você não perdeu. Você tem os 3/4 da variância aditiva, mas a variância devido à dominância dentro. Se você quiser resgatar, basta você fazer uma observação dentro, entre plantas dentro da parcela. Mas você tem domínio do que está sendo avaliado, das informações que estão chegando para você e como estão chegando aquelas informações. Então veja que é bastante interessante o processo, às vezes calcular, por isso que a gente não gosta de falar que biometria faz análise e processo. Analisar e processar é relativamente simples. Né? Você joga o computador e devolve o formulário, está processado os dados. Tá? Já feitas as análises no contexto da estatística. Agora a interpretação ela tem ancoragem na genética. Né? Você precisa então ter essas inferências da genética. Pois bem, pessoal, então a gente aprendeu a calcular e entender essa palavra covariância entre parênteses. Na nossa próxima conversa nós vamos apresentar esse mesmo tema numa metodologia diferente, né? Que é sempre bom aprender sob ângulo diferente para poder ter uma interpretação mais apropriada. Por hora é só, muito obrigado aí pela presença de todos e a gente volta a falar em breve.